Queridas irmãs, queridos irmãos, essa é a noite mais santa, é a mãe chamada de todas as vigílias, é a vigília pascal. Vocês sabem que inclusive a quaresma foi criada em relação a essa noite, porque era a noite do batismo. Como nós acabamos de ouvir a carta de São Paulo aos Romanos, ele diz que pelo batismo, na sua morte, nós fomos sepultados na morte com ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. O batismo é a nossa salvação. Por isso que de primeiro se mergulhava, não é? O que ia ser batizado, o catecúmeno, que ele preparava-se durante toda a quaresma, era uma preparação, né? E ele se preparava, e na noite de Páscoa, na noite da vigília pascal, depois de ouvir todas essas leituras que nós acabamos de ouvir, depois de ouvir esse evangelho, então começava, como vamos começar daqui a pouco, a segunda parte da vigília, que é a liturgia batismal. Eles renovavam a sua fé, a sua pertença agora a Cristo, renunciando ao demônio, a toda espécie de vida errada. Lembremos que no início da igreja, a maioria dos que eram batizados eram adultos. Por quê? Porque as pessoas, na maioria, eram pagãs. Então, o evangelho chegava para essas pessoas, era anunciado, elas tinham um encontro com Deus, e elas se preparavam durante a quaresma, e na noite de vigília pascal, na noite de sábado santo, elas eram batizadas. Significa que elas morriam com Cristo para a vida velha de pecados, e elas se levantavam daquela água, lavadas agora pelo sangue de Jesus, uma nova criatura, um templo vivo do Espírito Santo, um Filho de Deus amado. Era tão bonito porque a maioria daquelas pessoas, elas tinham nomes pagãos, nomes de deuses. Por exemplo, muitos se chamavam Apolo, muitos se chamavam Dionísio, muitos se chamavam Afrodite, todos nomes que eram dados em homenagem aos deuses do paganismo. Quando eles eram batizados, a maioria mudavam de nome, era um novo nome, significa uma nova vida. Jesus também não fazia isso quando ele chamava os seus discípulos. De muitos ele mudava o nome, como de Simão para Pedro, de Levi para Mateus, não é? Porque é uma vida nova. O batismo é um novo nascimento. A pessoa, então, batizada, nessa noite, entrava na igreja. Antes do batismo, a pessoa só podia participar na igreja até a hora da homilia. Vocês sabiam disso? Existia como se fosse duas missas. A missa dos catecúmenos, que era até a hora da homilia. Depois da homilia, eles saíam, porque eles não podiam ainda receber a Eucaristia. Então não podiam participar da liturgia eucarística. Eles saíam, né? E quando eles fizessem o catecumenato, a catequese dos adultos, que eles realmente dissessem: nós queremos ser cristãos, eu quero ser um cristão, na noite de vigília pascal, eles eram batizados e se tornavam cristãos verdadeiros. Por que a igreja batizava somente nessa noite? Por que essa noite é tão importante? Porque é a noite da ressurreição de Jesus. É uma noite que se tornou um dia. Na realidade, segundo a tradição, Jesus ressuscitou à meia-noite. Por isso que nossa vigília está bem dentro
A vigília devia ser a noite toda e devia ser principalmente a partir da madrugada, como a missa do galo. Porque qual é a hora da missa? Hoje a gente celebra a missa a partir de 5 horas da tarde, missa do Natal. Mas a missa que o Papa celebra sempre é a missa do galo, porque a tradição é que Jesus nasceu que horas? Meia-noite. Assim também, à meia-noite, Jesus ressuscitou. Era o sábado, mas já era na realidade o domingo. Quando é que começava o domingo? Quando o sol se punha no sábado e aparecia a primeira estrela do céu. Já não era mais sábado, já era domingo. Quando terminou o sábado, ou seja, na tardinha do sábado, no começo da noite, e os judeus ainda hoje, você vai em Jerusalém, os judeus no sábado, de manhã e à tarde, eles fecham os comércios. Os judeus são bons comerciantes, mas eles fecham os comércios dele. Eles respeitam o dia do Senhor e devolvem o dízimo. Por isso que é o povo mais rico que tem no mundo. Para você ver que quem respeita o dia do Senhor e devolve o seu dízimo, tem a bênção na vida financeira. Isso é uma constatação. Aí você vê, eles fecham. Judeu, ele não perde negócio, mas ele teme a Deus mais que tudo. Ele fecha o negócio dele. Quando a primeira estrela surge no céu, ele vai para o negócio dele, abre, e aí então as pessoas podem comprar, e muitos compram. E foi o que aconteceu com Madalena, com Maria, mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres de Deus. Primeira coisa, a gente pode perguntar, por que Nossa Senhora não estava entre essas mulheres? Por que Nossa Senhora não foi ao túmulo logo de manhã cedinho? Porque ela não amava Jesus? Não. Porque nosso Senhor, ao ressuscitar, a primeira pessoa que ele aparece é a quem? É a sua mãe, com certeza. Mas os evangelhos não mostram, porque não precisa. Ela é tão discreta que ela, apesar de todo o sofrimento, nunca duvidou da ressurreição. Então, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, Nossa Senhora mesmo manda que Madalena vá comprar na tardinha, no começo da noite, e ela as envia de manhã cedinho. Ela não quer estragar a surpresa de Madalena, de Maria, de Tiago e Maria Salomé. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é pessoal. Cada um tem que ter um encontro com Jesus. Eu posso morrer de gritar aqui para vocês: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Mas enquanto você não experimentar isso na sua vida, se não tiver uma experiência através do Espírito Santo, que Ele está vivo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Ele te ama, que Ele é poderoso e que Ele pode te dar uma vida nova, isso vai ser só uma ideia. Você vai ser, desculpe o termo, uma Maria vai com as outras, né? Aqui essas Marias foram então muito instruídas por Nossa Senhora, foram ao túmulo e elas obedeceram. Foram ainda escuro. Olhe, imagino que há 2000 anos atrás, mulheres, né, inclusive Madalena, que não tinha uma boa fama, não é? Saía ainda escuro. Mas é como diz a amada do Cântico dos Cânticos: quando o amado bate na nossa porta, quando a gente sente que devemos procurar, não existe dia ou noite, não existe cansaço. O amor é mais forte que tudo. O nosso desejo de encontrar, ainda que seja o seu corpo, é muito grande. E o medo então é vencido pelo desejo de vê-lo, de tocá-lo, de homenageá-lo. Elas pegam todo aquele perfume e vão correndo ao túmulo. Elas diziam entre si:
porque elas, se vocês lembram da paixão de Jesus, no sepultamento, elas ficaram olhando onde ele tinha sido enterrado. Onde foi que ele foi enterrado? Num jardim, um túmulo novo que pertencia a quem? José de Arimateia. E elas ficaram olhando. Quando elas chegam à noite, enfrentando tudo e todos, elas não encontram mais os guardas, ou se encontram os guardas, como alguns evangelhos mostram, eles estão atordoados, porque, meus irmãos, a ressurreição de Jesus foi algo tremendo. Imagine o que alguém está morto já há 3 dias, né? E de repente os anjos do céu virem acontecer aquela explosão de luz, tirarem aquela pedra e Jesus sair glorioso. Eles ficaram atontos, ficaram desesperados. Qual foi o medo deles? Se um guarda romano deixasse um prisioneiro. Vocês lembram daquele guarda que estava na prisão guardando Paulo e Silas? Quando tem um terremoto, quando ele pensa que os presos fugiram, o que é que ele vai fazer? Vai se matar, porque ele sabe que é melhor ele se matar do que ele morrer, e ia morrer de uma morte muito cruel, porque ele não cumpriu com a obrigação dele. Então aqueles guardas estão horrorizados, além do poder de Deus que eles viram, coisa que nunca vão esquecer. Eles estavam com medo de serem condenados a morrer por Pilatos. Então eles correm a quem? Ao sumo sacerdote e diz: olha, aconteceu isso e isso. E o que é que o sumo sacerdote, que devia ter se convertido e reconhecido que Jesus era o Messias, disse: não. Vocês dizem que os soldados, que os discípulos dele foram à noite e roubaram o corpo dele. Como é que os pobres discípulos, Pedro, que tinha só uma espadinha, que ainda tentou ferir a orelha do guarda Malco, Jesus curou aquela orelha, como é que aqueles pobres pescadores, homens simples, iam conseguir vencer aqueles guardas e roubar o corpo de Jesus? Mas infelizmente vamos ver essas aparições todas que eu estou falando aqui ao longo dessa semana, na 8ª de Páscoa. Mas infelizmente a mentira ainda é muito forte. E os guardas recebem dinheiro, e o sumo sacerdote diz: olha, se Herodes quiser ficar bravo com vocês, a gente dá um jeito, a gente acalma a situação. E diz a palavra que por isso que ainda hoje entre os judeus tem esse boato que Jesus não ressuscitou, que tudo isso é uma farsa, que foram os discípulos dele que roubaram o seu corpo. Então as mulheres que tinham visto aquele túmulo, elas estavam muito preocupadas, que a pedra era muito pesada, justamente era feita para ninguém violar o túmulo. Elas chegam e encontram o túmulo vazio. Você imagine, você enterrou alguém querido, passou um dia, no outro dia, bem cedinho, você vai lá na terra cova, e quando chega, a sepultura está aberta. O que é que você vai pensar? Você vai pensar: ressuscitou, venceu a morte. A dor é tão grande, o medo é tão grande, você vai pensar assim: roubaram o corpo dessa pessoa querida. Foi o que elas pensaram. Quando elas olharam, diz o texto, e viram a pedra que já tinha sido retirada, entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Quem é esse jovem? É um anjo de Deus, o anjo da ressurreição. E esse jovem vestido de branco, branco é a cor da Páscoa, quer ser quem? Anjo significa o quê? Mensageiro. Quem é esse mensageiro que durante 50 dias
vai nos dizer como aquelas mulheres: não vos assusteis. Diga para quem está do seu lado: não vos assusteis, nem dormeis. Vós procurais Jesus de Nazaré. Diga: vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Quem participou da sexta-feira da paixão? Todos nós. Os discípulos, aquelas mulheres, todo mundo viu o que foi a paixão de Jesus. Meus irmãos, nós tivemos esse ano, além de toda a celebração, aquele teatro tão lindo, que nos comoveu a todos. Nós vimos ali um pouquinho do que Jesus sofreu por nós. E como foi forte, sim ou não? A morte é forte demais. A morte de alguém querido, e de uma forma cruel, não é? Eu sinto que nessa noite tem alguém sendo assassinado. Parece uma morte muito cruel, mas essa pessoa, essa alma não se perdeu. Jesus salvou. Eu sinto que esta agonia, ou talvez até várias pessoas numa festa, numa coisa, é uma agonia. Eu me lembro que eu senti uma agonia como essa quando foi aquela questão lá na Boate Kiss. Vocês lembram de Santa Maria, no Rio Grande do Sul? Uma noite de sábado, acho que a gente estava até na fazenda São José. Não foi? Alguém lembra que estava lá? Não é? Então eu sinto que é uma agonia de morte, gente. Mas eu sinto que a gente não tem que ter medo de nada, porque Jesus triunfou nessa noite e triunfou também nessas pessoas falecidas ou nessa pessoa. Então a igreja quer ser esse anjo que diz: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Eu sei que parece até tolice ficar repetindo isso, mas por favor, diga com todo amor, diga: ele ressuscitou. Ele não está mais na morte. Vede o lugar onde o puseram. Não tem mais nada, tem apenas os panos, e foram as primeiras relíquias. Por isso que ainda hoje nós temos o que? O Santo Sudário. Tudo estava dobrado. A gente vai ver essa semana. Pedro vai e olha como a igreja. Vocês acham que os apóstolos, que Nossa Senhora não guardou o sudário de Jesus? Os panos? Porque Jesus deixou esses panos ali dobradinhos? Que o Evangelho faz questão de dizer, são as relíquias, são as provas para vocês que vão ver tantos anos depois que ele morreu, mas que ele ressuscitou, está vivo para sempre. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Aqui eu quero chamar a atenção. Eu sei que vocês estão muito cansados, mas escute isso, a delicadeza do Senhor através desse anjo que diz: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Pedro é ou não é discípulo de Jesus? Mas por que esse e a Pedro? Porque Pedro estava destruído. Porque Pedro, sendo Papa, tinha negado. Se Jesus não mandasse o recado especialmente para Pedro, através daquelas mulheres, Pedro não ia suportar. Então, para que Pedro não desanimasse, onde abundou o pecado, a graça superabundou. O Senhor não esquece um soldado ferido. Jesus não esquece a cada um de nós, mesmo quando caímos em algum pecado. Mas se temos, como São Pedro, um grande arrependimento, temos a certeza, Ele vai dar um jeito de nos encontrar, de nos reconciliar. Ele já nos perdoou e Ele vai encontrar uma forma de que nós também nos perdoemos
que nós saibamos que o seu amor é maior que tudo. Então, ide dizer aos discípulos e a Pedro: ele irá à vossa frente na Galileia, lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. A Galileia era a casa deles. Onde é sua Galileia? Na sua família. Eu quero dizer que você vai ver Jesus ressuscitar também lá na sua Galileia. Diga para o seu irmão, mesmo que você está dormindo aí, né? Mas saiba, a sua Galileia vai conhecer Jesus ressuscitado. Sua família, que parece tão distante, que parece que não quer nem saber de Jesus, sua família vai ser visitada. O Senhor vai aparecer a você e vai aparecer também aos seus. Tenha certeza. Hoje somos nós, mas amanhã será toda a nossa casa. Nossa Galileia será visitada. Amém? Amém. Então saia dessa celebração com essa esperança. Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele nos precede lá na Galileia. Hoje, quando você chegar, ou amanhã cedinho, quando você chegar em casa, né, saiba que Jesus já está lá. O mesmo Jesus que você está celebrando aqui, e Ele vai agir, mesmo que você não veja logo. Os discípulos voltaram depois para Galileia. Primeiro viram ainda em Jerusalém, mas quando voltaram para Galileia não viram logo. E mesmo quando viram, logo não reconheceram, mas era Ele. E depois que Ele fez a pesca milagrosa, todos conheceram. Então, o Senhor está lá, e você vai ver pelos sinais que Ele vai realizar na sua vida e na vida dos seus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.